apareceu uma menina, e essa menina foi mandada para a escola, mas o lar não tinha nem porta. Era um cachorro que tomava conta da porta, mas já estava lá dentro um chefe de lar e a mulher, um santo casal, para tomar conta das meninas. Então começamos com as meninas. Hoje muitos dos nossos alunos são casados com as nossas próprias alunas, eles são os desdobradores, são os multiplicadores da obra. Onde tem Caio Martins, já tem trabalho social, já tem menino querendo criar associações, são multiplicadores da obra. São muitos meninos, todos levando essa semente que nós conseguimos lançar em Esmeraldas. E eu mesma estou colhendo, porque tudo isso para nós constitui assim uma bênção, a gente ver que a gente plantou e que está colhendo. As homenagens que eu tenho recebido, que meu marido recebeu, antes de morrer e depois que ele morreu, todos reconhecem como foi benéfico o nosso trabalho naquela época, em 1948. Eu tinha 27 anos, com 4 filhos, quando nós começamos a trabalhar. Quer dizer que a minha vida inteira foi com meus filhos e a Caio Martins. Eu procurava conciliar essas duas funções muito importantes, porque parecia que eu era mais esposa do que mãe. Mas meus filhos entendiam que eu, estando colaborando com meu marido, eu estava também os ajudando. E eles foram todos muito amigos, e das próprias crianças que nós levávamos para a obra, eram irmãos. Então eu estou muito feliz de poder falar para vocês que estão aqui me ouvindo, talvez essas minhas últimas palavras em favor do pouco que nós fizemos, mas que com a ajuda de Deus está se mantendo até hoje, porque a obra tem 57 anos. É uma fundação, a Fundação Educacional Caio Martins, não é mais aquela granja dos primeiros tempos, a granja escola Caio Martins. Hoje é uma fundação que continua fazendo o mesmo trabalho nesses mesmos núcleos até hoje. Eu disse que as oficinas na grande escola Caio Martins, quando foi criada, elas eram todas improvisadas. Nós não tínhamos um prédio, nós não tínhamos grandes máquinas, mas essas oficinas mais modestas, por exemplo, como a sapataria, que era uma remendaria, fazia sandalinha para os meninos, remendava sapato, já existia a alfaiataria, porque os meninos, nós não gostávamos desde o começo, nós não padronizamos o uniforme para as crianças. Era um macacãozinho que eles usavam para o trabalho e para as atividades escolares. Era uma calça azul marinho, uma blusinha branca, para as meninas uma sainha plissadinha azul marinho e uma blusinha branca. E a alfaiataria tornou-se tão importante que até o pessoal da região já estava mandando fazer roupas, que os mestres que nós conseguimos levar para lá, os mestres de obra, eram todos muito bons, no começo militares, muito responsáveis, porque a obra, ela tinha como objetivo também humanizar o homem que atendia, que era o fator principal na polícia militar, que era o soldado, para que o soldado tivesse aquele sentimento de humanidade ao lidar com a criança. Eles faziam, os militares de Belo Horizonte faziam curso lá dentro da obra, viam como aqueles militares estavam lidando com a criança. E a polícia militar, nós podemos dizer que ela se beneficiou muito com essa ajuda. A alfaiataria, a funilaria, a parte de construção para as janelas, os basculantes, né? Também começou desde
foi necessário que quando se faziam os lares, as oficinas preparavam o material humano e também a parte necessária à construção do lar. Espera um pouquinho. E também, a coisa muito importante é que os lares eles eram, a própria criança trabalhou para fazer os lares para onde elas iriam, elas estavam dentro de um paiol. Logo que saiu o primeiro lar, algumas foram transferidas. Houve meninos que nem quis sair do lar, que ficaram no paiol, porque não cabia todos os meninos lá. Nós padronizamos 25 crianças em cada lar, então foram feitos 2 lares quase que ao mesmo tempo para atender às necessidades Infelizmente, a quantidade de menores em Belo Horizonte era tão grande que o governador, o secretário do interior e o nosso serviço social também, que começou a funcionar, enviava para Esmeraldas. Eu considero importante comentar que havia uma triagem natural quando nós encaminhávamos os meninos para as oficinas. A criança chegava na escola, meninos pequenos, de 7 anos, 8 anos, eles brincavam nas horas certas e brincavam na horta, de aguar as plantas. Os outros passavam pelas oficinas e nós observávamos, porque a reação da criança é quando ele entrava na oficina. Tinha meninos que entravam na marcenaria, que era uma marcenaria grande, já era uma marcenaria grande nesse tempo. Ela naturalmente ia aumentando, fazendo os lares, mas o menino, ele tinha acesso somente a uma parte da marcenaria, que era fazer banquinhos, fazer pequenos brinquedos para os meninos menores. Mas o menino tinha o interesse em entrar na marcenaria para ser um futuro marceneiro. Era uma vocação assim espontânea. E a gente observando que aquele menino já gostava daquele ambiente, ele ficava sempre naquele local. Então, nós percebemos, esse menino quer ser marceneiro. Ao mesmo tempo, quando chegava na alfaiataria, na oficina de bombeiro, na funilaria, né? na horta, na lida, no curral, para lidar com as criações que nós tínhamos, vacas que davam leite para as crianças, e o nosso rebanho estava sendo preparado aos poucos, mas já tinha um rebanho. E aquelas atividades, todas as atividades, as crianças, nós tínhamos assim a intuição de que seria muito fácil levar os meninos, mas era necessário observar a reação deles quando chegavam na oficina. Tinha meninos que ia para a funilaria, ficava lá. Outros iam para quando chegavam na parte da oficina de eletricista, adorava o trabalho como eletricista. Na mecânica, os meninos adoravam mexer. Nós tínhamos um carro, todo mundo chegava ali e gostava de olhar o trabalho dos nossos mecânicos no carro, no caminhão, no carro, no trator, para aprender aquele trabalho ali. Então, a vocação, que hoje é fator muito importante nas escolas, é um grupo de técnicos que selecionam as crianças para esse trabalho variado. Lá naquela época nós fazíamos naturalmente, era um número menor, é lógico, de crianças, mas eles eram observados e aí selecionados para serem encaminhados à oficina de que ele gostava. Como a escola era com um sistema de coeducação, quer dizer, meninos e meninas juntos, as atividades também eram
as oficinas, todas as atividades atendiam às necessidades das meninas e dos meninos. Para as meninas, elas também tinham o lazer, elas trabalhavam nas oficinas, no artesanato, aprendiam a costurar, a bordar, a fazer bolo na cozinha com a chefe de lá, e cuidar de uma casa, mas ela precisava brincar. Então, houve aquela preocupação de criar uma pequena oficina para fazer bonecas. Então foi muito interessante, porque os meninos que foram selecionados, que eles se ofereceram para trabalhar nessa oficina, eles se dedicavam àquele trabalho fazendo aquelas bonecas lindas para as meninas. E aquela pequena oficina, que começou assim, numa simplicidade imensa, se tornou tão importante dentro da obra, com o desenrolar do tempo, que constituiu fonte de renda para a própria obra, porque os meninos faziam as bonecas, as meninas faziam as roupinhas para as bonecas, elas brincavam com as bonecas. E também esse produto era vendido em Belo Horizonte, era vendido até no interior de Minas Gerais, as bonecas da Caio Martins. Então era um trabalho muito bonito, muito interessante, que todos apreciavam, porque era aquela cooperação, meninos e meninas juntos. Uma atividade muito importante também era na tipografia. Quando eu falo tipografia, parece até que nós tínhamos uma tipografia como hoje são as tipografias. Nós tínhamos um material que meu marido recebeu do meu cunhado, que tinha uma tipografia no interior, deu para as escolas Caio Martins, e ali começou aquele trabalho, um trabalho interessantíssimo. Os meninos que não foram escalados para aquele trabalho, eles se manifestaram, e aqueles que gostaram daquele trabalho ficaram ali. Essa atividade na tipografia chegou a desenvolver de tal modo que até um jornal nós tínhamos, começou o primeiro jornal da Caio Martins, depois o segundo, e aí a escola sempre teve jornal, e procurando dar essa atividade não só manual, lidar com aquelas pequeninas peças, e depois com aquela máquina que nós conseguimos, mas sair daquele jornal, que até os convites de casamento da região de Esmeralda eram feitos na obra. Nós fizemos na ocasião uma festa, uma quermesse, e fizemos um programa enorme das atividades da festa, e foi esses avisos, esses boletins eram feitos dentro da tipografia. Então eu considero assim a tipografia um lugar onde o menino ele tem que ser bem dotado, porque ele toma conta daquelas peças pequenininhas, e toma o trabalho em confeccionar o próprio jornal. Precisa muita arte, muita criatividade, e os meninos que se dedicaram à obra, parece até uma coisa do destino, muitos deles continuam trabalhando em jornais. A escola, para ter a sua autossustentação, ela tinha que produzir. Então a produção da escola era em todo sentido. Era na horta, a verdura que as crianças plantavam, que eram colhidas para a sua própria alimentação, quer dizer, uma economia na alimentação das crianças. O leite, nós tínhamos o gado, já tudo muito simples, mas desde o começo era o leite da própria escola. E a produção, por exemplo, fazer os lares, a economia para construir aqueles lares. Tinha pedreira lá em Esmeraldas, uma pedreira enorme, então as pedras eram retiradas lá mesmo dentro da própria fazenda para fazer as obras. E esse desdobramento, essa preocupação para a escola para se manter, ser independente financeiramente, e também aumentar cada vez mais a produção para o benefício da própria criança,
havia a troca de produção. Por exemplo, com o desdobrar da obra, como eu falei nos núcleos que foram criados, por exemplo, Pirapora era uma produção imensa. Nós fizemos uma experiência lá, quando se começou a falar sobre soja. Pirapora houve uma plantação enorme de soja. Se nós tivéssemos recursos, só a plantação de soja de Pirapora dava para manter mais de milhares de crianças. É uma coisa impressionante. Lá em São Francisco, a plantação muito boa. Lá no Carinhanha, com 10 mil alqueires de terra, o arroz, muita fruta, porque o norte de Minas, de um modo geral, quase não tinha fruta para as crianças comerem. Então nós mandamos plantar muita laranja, muita laranjeira, muita abacateiro, muita banana, porque a alimentação da criança era enriquecida e até nós distribuíamos as bananas lá de São Francisco, de Januária, na cidade, para as obras filantrópicas na cidade que não tinham fruta para as crianças. Então a Caio Martins, a função dela era absolutamente social, era para ela e para aqueles que necessitassem. Então essa troca de produtos era muito interessante. Lá no Urucuia, por exemplo, a quantidade de arroz que produzia no Urucuia, porque eram terras que nunca tinham sido cultivadas, uma imensidão de terras, e quanto mais os diretores, naturalmente alguns funcionários, e as crianças também, trabalhando, plantando arroz, plantando feijão, muita verdura, muita melão, melancia, era o produto para a manutenção da própria criança.